Hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia que tem o potencial de virar o mundo do desenvolvimento de software de ponta cabeça, o Google Anti-Gravity. E olha, não é só mais uma daquelas IAs que ajudam a autocompletar código, não. A gente está falando de uma mudança total de perspectiva, de um IDE onde quem programa não é mais só a gente. Bora entender como isso funciona? Para a gente sacar o que é o anti-gravity, primeiro a gente tem que dar um passo para trás e pensar na própria natureza do nosso trabalho. A proposta aqui é bem radical. Vai muito além de simplesmente programar mais rápido. É sobre, no fundo, redefinir o que a gente entende por programar. Pensa só nessa pergunta. E se programar fosse menos sobre ficar ali digitando linha por linha de código e mais sobre gerenciar tarefas? Tipo, a gente define o que precisa ser feito e delega o como fazer para vários assistentes de IA. Essa é a grande promessa do Anti-Gravity. A ideia é transformar a pessoa que desenvolve em uma espécie de gerente de projetos de software, e não só em quem bota a mão na massa. Ok, mas então, o que é esse tal de Anti-Gravity na prática? O que é essa plataforma que promete tudo isso? A resposta, ou pelo menos a maior pista, já está na própria definição que o Google deu para ela. Repara bem nessa frase, uma plataforma de desenvolvimento agente. A palavra mágica aqui é agente. Foca nela. A ideia é levar o nosso ambiente de desenvolvimento para uma era totalmente nova, sabe? Onde a IA não é só uma ferramenta que a gente usa. Ela é quase um colega de equipe. Um colega que, na verdade, trabalha para a gente. E na prática, o que isso significa? Bom, significa que o nosso trabalho sobe de nível. Em vez da gente ficar se afogando nos detalhes de implementação, a gente começa a definir metas mais altas, mais abstratas. Coisas como: cria aí um recurso de login novo, ou acha e corrige esse bug crítico aqui. E aí a gente gerencia os agentes de IA que vão, fazer todo o trabalho pesado. Beleza, mas como é que isso funciona de verdade? Como é a cara disso? A arquitetura do Antigravity é baseada em 3 áreas principais. Pensa nelas como 3 pilares que sustentam toda essa nova experiência. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Para começar, o Antigravity não é uma tela só. Ele funciona em várias janelas ao mesmo tempo. Cada uma tem um propósito bem específico nesse fluxo de trabalho. Uma é para o código, outra é para o mundo lá fora, a internet, e a terceira é para gerenciar os nossos assistentes. Essas 3 partes são o editor, o navegador e o gerente de agentes. O primeiro pilar é o editor. E dá para pensar nele como o nosso porto seguro, sabe? É um IDE normal, completo, com toda aquela ajuda de IA que a gente já está acostumado. A codificação manual ainda existe, ainda acontece aqui. Isso é importante para garantir que essa mudança toda não seja um baque, e sim uma evolução mais suave. Agora, é aqui que o negócio começa a ficar poderoso de verdade. O segundo pilar, o navegador. É com ele que o agente de IA para de ficar preso só no nosso código e ganha acesso ao mundo real. Ele consegue ler um dashboard de dados, rodar um teste de interface direto no browser, interagir com a web. É como se a gente desse olhos, mãos e uma conexão de internet para nossa IA. E para fechar os 3 pilares, a gente tem o que é basicamente o cérebro de toda a operação, o gerente de agentes. Esse é o nosso centro de comando. É uma interface de orquestração, onde a gente dá o start, monitora e interage com vários agentes que podem estar trabalhando ao mesmo tempo, em paralelo. E aqui o foco muda da água para o vinho. É muito menos sobre escrever código e muito mais sobre conversar com os agentes e revisar o trabalho que eles entregam. Ok, agora que a gente já entendeu a estrutura, os 3 pilares, vamos mergulhar um pouco mais fundo no motor do Antigravity. Para sacar como tudo isso funciona de verdade, a gente precisa definir direitinho 2 conceitos que eu já mencionei aqui, os agentes e os artefatos. Então, vamos lá. O que é um agente nesse contexto do Anti-Gravity? Pensa nele como um desenvolvedor de IA autônomo. A grande virada de chave é que ele trabalha de forma assíncrona. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode ter vários agentes trabalhando ao mesmo tempo, em tarefas diferentes, e a gente não precisa ficar em cima deles o tempo todo supervisionando. E é super importante a gente não confundir o agent com outras ajudas de AI que a gente já conhece. Ferramentas tipo autocompletar ou comandos inline, elas são assistentes de momento, sabe? Ajudam naquela linha de código que a gente está escrevendo agora. O agent não. O agent é para a tarefa inteira, do começo ao fim. A expectativa é que, com o tempo, a gente vai usar muito mais os agentes do que essas ajudinhas pontuais. Beleza. Se os agentes são os trabalhadores, os artefatos são o que eles produzem, é o resultado do trabalho deles. Um artefato é, basicamente, qualquer coisa que o agente cria.
Pode ser algo para ele mesmo usar para continuar o trabalho ou para mostrar para a gente o que foi feito. E pode tirar da cabeça a ideia de que eles só entregam código. Os resultados são muito mais variados e, francamente, bem mais legais que isso. Um agente pode criar um relatório super detalhado, pode mostrar um diff visual com o antes e o depois do código, pode gerar um diagrama de arquitetura, até imagens e gravações do que ele fez no navegador. Isso tudo faz com que a revisão do trabalho seja uma experiência muito mais rica e intuitiva. Bom, e com tudo isso na mesa, a gente chega numa pergunta que é inevitável e talvez até um pouco assustadora. O que uma tecnologia como essa significa para o nosso futuro? Para o futuro de quem trabalha com o desenvolvimento de software? A real é que a gente está olhando para uma possível mudança de identidade profissional. O papel de quem desenvolve pode evoluir de ser a pessoa que executa o trabalho, que vai lá e codifica na mão, para ser alguém que gerencia, que orquestra uma equipe de agentes de IA. Nesse cenário, outras habilidades, como definir estratégia, ter pensamento crítico, validar o resultado, essas coisas se tornam mais valiosas do que nunca. E isso tudo nos deixa com uma grande questão para o futuro. Se a construção do software em si vai ser cada vez mais automatizada por agentes, qual vai ser o nosso papel nisso tudo? O papel humano nesse processo? Será que vai ser gerenciar, focar no design, na validação, na criatividade? É uma pergunta que ainda não tem resposta, mas que plataformas como o Antigravity já estão forçando a gente a pensar sobre ela hoje.